E esse tema, missões, é um tema, irmãos, que está em todos os eventos da igreja. É nós outros que às vezes não entendemos. Há igreja no Brasil que entende muito sobre as missões, e há outros que também não entendem. O que é missões? Missões não é apenas dirigir um culto. E qualquer irmão se pode tomar a direção e dirigir um culto. Missões é muito mais, irmãos, de um culto normal. Missões é algo que todos nós outros fomos chamados para ser. É claro, irmãos, que existem chamados diferentes ou maneiras diferentes de fazer missões. Falando de minha persona, eu já comecei direto nesse trabalho. O primeiro trabalho que eu saí para a obra, irmãos, era distante da cidade. E era mais ou menos 9 quilômetros longe da cidade. Solamente havia uma irmã crente. Na cidade não existia nenhuma igreja evangélica. E também, irmã, a gente não aceitava igreja evangélica. Só existia a igreja católica apostólica romana. E toda a cidade era bem dedicada ao santo da cidade. E não aceitava o evangelho. E essa irmã vivia lá um pouco oprimida, porque era a única irmã que conhecia o evangelho. Mas um dia ela disse para o pastor da igreja: pastor, eu quero que haga culto em minha casa, eu não posso venir na igreja constantemente, porque é muito distante, questão de transporte, e o marido sai com seus amigos para seus deleites, seus prazeres e coisas semelhantes. E eu sou solitária e preciso de escutar a palavra. Eu, pouco recém-casado, recém-marido, já tenho devido, já existia a Priscila, disse: não estou equivocado, mais ou menos 1 ano e meio por aí de idade. E eu trabalhava de albanível, mas atendia na igreja, não perdia um culto. Por isso que os irmãos sempre me encontraram dentro da igreja. É de dia, de noite, sempre foi aqui. Porque eu fui criado assim. Trabalho, irmão, nenhum trabalho me impedia de eu estar na igreja, nos ares livres, no rádio e na casa, e nos hospitais, nenhum trabalho. Às vezes eu sacrificava o trabalho secular, mas o trabalho de Deus nunca. Então, com esse dinamismo, com esta coragem, agradecido a Deus porque era perdido, jovem de todo, mas lembro de problema quando me casei, não estava bem. Então eu fui enviado para esta cidade. E comecei a ser culto. Cantava, levava minha guitarra, cantava, tocava e predicava. E os vizinhos se molestaram gravíssimo, se levantaram contra a mim. E comunicou com os líderes das cidades
que eram as pessoas que comandavam a administração da Igreja Católica. E o jovem, todavia, aprendendo que para nadar tem que entrar na água, não é verdade? Não é como aprender a nadar se não estiver na água. E então eu comecei a ser perseguido e desafiado. Eu estou falando sobre missões. O que é missões? Missões, irmão, para os irmãos colocar na memória e entender de um sentido importante. Missões é um projeto de Deus. Porque lá no princípio da Bíblia, o próprio Deus profetizou este projeto, porque ele ha hecho o projeto e logo já disse: vai haver um tempo que esse projeto será cumprido. Como começou este projeto? As primeiras palavras ditas pelo grande projetista, o homem que realizou isto, ou seja, o Deus que realizou isto, Deus falou desta forma: de la semilla ou semente de la mujer nacerá uno que vai esmagar ou machacar ou fazer coisas ou pisar na cabeça da serpente. Mas a serpente que Deus estava falando não era a víbora. A serpente era a antiga serpente chamada Diabo, Satanás. Então, da semilla da mulher vai nascer um que vai te destruir, te machacar. Por isso, não é categoria para machacar a cabeça do diabo. Se necessita o poder de Deus, porque Jesus é poder de Deus. Então, hermanos, a humanidade estava contaminada por el pecado. E a Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. E o próprio Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo estava destinado à perdição, à morte. Mas sabemos que Deus diz: vai nascer um que vai te vencer. E um certo dia, vamos saltar, depois do tempo passado, muito tempo, muitas profecias cumpridas, da geração de menino de Jacob, de menino, até que chegou um dia em uma família elegida por Deus. E desta família, Deus elegeu uma mulher, como ele disse no princípio, por nome de Maria. E esta mulher foi agraciada por Deus, bendecida por Deus, elegida para ser a madre do Salvador do mundo. Não era casada, era fiel. É por isso que ela é conhecida como a Virgem Maria, não é? Mas foi elegida por Deus para ser a madre do Senhor. Era novia de José, o carpinteiro de Nazaré. E José, quando viu que na época tinha que pertencer à mesma fé, à mesma família para isto, no tempo da lei, no tempo de Cristo, quedou para nós outros, que eu, por exemplo, se eu estou na igreja, não posso se meter com a pessoa do mundo, porque o Deus do mundo é Deus da tenebra, e o Deus que servimos é um Deus de luz. E São Paulo diz que a luz não tem comunhão com a tenebra. E o que passa, irmãos amados, que esta mulher era novia, e seu noivo vindo ao encontro dela para viver com ela.
como matrimônio. E quando ele viu que Maria já não estava normal, porque uma obra havia passado em sua vida, a obra do Espírito Santo, e ele já, de momento, que o homem sempre tem um pensamento negativo antes de pensar positivo. Ele pensou que Maria havia cometido um erro e havia respeitado seu compromisso com ele e quis retorná-los, pero aparece el antes, dice la Biblia, que despertou um tema. Al recibir María como tu esposa, porque lo que has generado en ella es obra del Espíritu Santo. Y entonces oyó la voz y recibió la esposa. Y acompañó todo el tiempo. Mas un día, cuando salió un decreto ley de un gobernador, aleluia, para se alistar, para se empadronar, então Maria e José, porque quem cumpre a lei de Deus, cumpre a lei dos homens também, foram para Jerusalém. Era naquela situação já cerca de la luz. E quando chegaram allá, não havia lugar para eles se estar instalado uma comodidade, porque os locais estavam tudo completo. Pero não houve lugar para eles. E o momento estava chegando. Então o lugar que quedou para eles como ensinança de humildade, o que não podemos se olvidar, que por desde o nascimento Jesus é exemplo de humildade e de sofrimento, mas nunca falhou. Então tiveram que ir para onde? Para o presente, que significa um lugar dos animais. E allá, eles foram para lá, e allá nasce o Redentor. Cumpre-se a profecia do próprio Deus, e da semente da mulher nascerá um que te esmagará a cabeça. E Jesus nasceu, a esperança viva do homem. Iniciou a trabalhar neste projeto elaborado por Deus. Este projeto, que tipo de projeto? Projeto de salvação, de liberação, de transformação do homem, e para dar o direito do homem ser filho de Deus. Porque os homens já não eram mais filhos de Deus por causa do pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Todas as pessoas que cometem pecado, aunque esteja na igreja, está separado de Deus. Diz na Santa Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Vuestro pecado impede para que Deus te escute, e vuestras iniquidades, que é maldade ou perversidade, separa o homem de Deus. Isaías 59, 1 e 2, correto? Correto, irmão? Pensei que você já estava mirando e estava buscando. Mas se não estou equivocado, irmão, é isso. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Então, falando de projeto, ele iniciou por um homem chamado Jesus de Nazaré, porque ele se hizo homem. Jesus era Deus,
e era homem. Como Deus, Jesus vindo para salvar, para sanar, para transformar, para hacer el hombre uma nova criatura, para dar o direito do homem ser hijo de Deus. Como Deus e como homem, ele veio para pelear contra as forças do mal, para que o homem pudesse ser livre. Por isso que São João escreveu no capítulo de número 8, versículo 36. Aleluia! Se digo os libertares, verdadeiramente sereis livres, porque Ele é o libertador de Israel. Diz a palavra de Deus, glória a Deus, no capítulo 4 e versículo de número 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podemos ser salvos. Oh, glória a Deus! Como Deus ele veio para salvar, mas como homem ele foi levantado para pelear, para carregar todos os problemas da humanidade, para que o homem pueda ser salvo. Glória a Deus. Por isso que o próprio Deus falou esta palavra e São João registrou. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crer não se perda, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 17. Porque não enviou Deus a seu Hijo ao mundo para condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. E disse que os homens amaram mais na tenebra do que na luz, porque suas obras eram más. Este projeto, hermano, chegou a nós nesta dispensação chamado gracia, porque antes era a dispensação da inocência, depois chegou a dispensação da lei, e agora vivemos a dispensação da gracia, que por la gracia de Deus nós outros somos salvos. Alabado seja o Senhor para sempre. E este Jesus ha vindo para dar vida, e vida em abundância. Onde está isto? São João registrou no capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Disse o grande apóstolo, o que Jesus se declarou e disse, versículo 9: eu sou a porta, el que entra por mim será salvo. Versículo 10: el ladrão não vino senão para hurtar, para matar e para destruir. Ele mesmo dijo: pero yo he venido para que tenham vida e la tenga em abundância. Mas que vida? Vida física? Não! Vida espiritual, porque ele disse lá no Apocalipse: a los que vencerem
lhe concederei que se assenta comigo em meu trono. Que lindo! Ele disse quando Lázaro estava de 4 dias morto, no capítulo 11 de São João. Ele disse para Maria e Marta, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, disse Jesus, aun que esteja muerto, vivirá. Ele disse em São Lucas, capítulo 19, se eu não estou equivocado, no versículo 10 por aí, que começa todo o capítulo, versículo 1, mas parece que é o versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido para buscar a los que se había perdido. Esse projeto, hermanos, Jesus se executou por algum tempo, pero este projeto continua, o projeto da salvação. Passou a ser, hermano, executado, trabalhado por los discípulos que foram preparados por eles. Pero chegou o momento que se passou la gestión, la generación de los discípulos. Ahí llegó a nuestro tiempo, después de los discípulos. Bem antes, muitos se acostumbraram, muitos já se passaram fazendo isso. E chegou esta incumbência que disse: Jesus, depois de ressuscitado, ele disse em Marcos, parece que é capítulo 15, versículo 16, se eu não estou equivocado, ou é 16 e 15, eu ando um pouquinho de, a ver, a cabeça muda um pouquinho, mas lá em Marcos disse: ide e predicai o evangelho a toda criatura, né? Marcos 16 e 15. Esta ordem, irmão, foi dada depois de ressuscitado. Ide e predicai o evangelho a toda criatura. Ir, porque todos aqueles que crerem, todo aquele que em ele crê, não se perda, mas tenha na vida eterna. Glória a Deus. Promessas de Deus, a vida eterna para os que creem. Mas em Romanos 10 diz: como crerão se não ouvir? Como vão crer se não escuchar a palavra de Deus? Quem precisa predicar a palavra de Deus? Quem recebeu isto? Todos os cristianos. Pastorear não é para todos os cristianos, mas predicar a palavra é para todos. Predicar a palavra, irmãos, para que você medite bem a nota. Não é aquele que nem eu estou aqui, falando com toda a força para os irmãos. Os irmãos não precisam ser evangelizados. Os irmãos não precisam conhecer o caminho. Os irmãos não precisam saber que para ser salvo é preciso receber o Senhor. Os irmãos já foram chamados, já foram discipulados, já foram bautizados, cumprindo na justiça. Os irmãos apenas só necessitam ser predicador da palavra. Ah, mas isso é para os pastores, claro que
pastor também é crente. Mas a função de um pastor é cuidar da igreja e ensinar. Mas a igreja, como eu posso ser um predicador? Sabe, irmão, não é difícil. A coisa mais fácil que tem é ser predicador. Agora, ser pastor, não. Ser missionário, tampouco. Por quê? Vamos se poder, desculpe eu citar a irmã Solema por causa da confiança. Irmã Solema liga numa amiga lá do colégio, tem uma boa amistade, porque ela é uma pessoa simpática, né? Graças a Deus por isso. Ele disse: amiga, como está? Tudo bem? Era uma amiga dele, vai dizer assim: eu estou com problema. Eu não sei como resolver esse problema. A irmã Solema, mas eu vou orar por você, porque essa é a atitude do crente. Vou pedir para Deus que Ele está te ajudando. Mas eu só quero apenas dizer uma palavra que é meu dever. Por que você não deixa Jesus te ajudar? E como? Recebe Ele como tu Salvador. Não importa a religião, onde eu te quero, mas diga assim: Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos e te pido que cuide de mim e de minha família e me oriente o que devo fazer, porque eu não quero viver assim. Aí você terminou uma das maiores predicações da história. Sim ou não? Amém? Levou, predicou na palavra, vou orar para você, mas deixa Jesus te ajudar, deixa Ele dirigir tua vida, porque nós outra vez queremos resolver os problemas, mas nossas forças são pequenas. Mas diz o livro dos Salmos, você pode até gravar, buscar gravar assim, diz no Salmo de número 37, versículo 5: encomenda teu caminho a Jeová, confia em Ele e Ele hará. Oh, aleluia! Bem, irmãos, que ser predicadores não é difícil, mas de repente, irmão, tem outras maneiras de ser um grande predicador do Evangelho. De que maneira? Quando você se anima, escutamos já no começo desse trabalho, quando você se anima a ser isso, dá uma mirada, a diferença. Hace esto, se curva e diz: Senhor. Aquelas pessoas estão esperando uma palavra, que estão caminhando para a matança, sem esperança, no pecado, os homens na destruição, as mulheres na vida imoral e tantas coisas, tu sabe. Haga um milagre na vida dele, usando alguém, um missioneiro, uma missioneira, para entregar tua palavra para ele. Orações, porque missões te pode fazer de rodillas. De que maneira? Hablando com Deus para que use alguém, aleluia, para levar a palavra. Glória a Deus. Você está orando, se faz missões através da oração, irmão. Eu não sirvo para nascer, irmão. Reserva sempre um tempinho e lê um versículo da Bíblia e ore por as almas. Você está fazendo missões. Envia alguém para levar a palavra. Eu não tenho ânimo, eu não tenho tempo, sou muito ocupado. Claro que eu deveria me esforçar, mas por momento eu quero me colocar, Senhor, delante de Ti, para fazer uma oração intercessória por aqueles que necessitam e por aqueles que vão, porque eu sei que Tu entende nossa vida, nossa maneira de ser. Qual é a outra maneira bem conhecida de fazer missões?
Misión, hermano, não se hace com milhões, conta bancária, tantas coisas. Não. Isso tem um valor que eu vou mostrar para os irmãos de que maneira que é assim. Missões se hace com fé. Com fé. Mas que tipo de fé? Ajudando alguém ir. Porque o dinheiro que temos, quanto mais temos, mais problema temos, mais compromisso temos. Mas quando nós outros disse, isto daqui eu vou ajudar alguém, isso se hace por amor. Vou ajudar alguém a levar esta palavra. Eu trabalho, e graças a meu Padre amado por me dar a saúde e o trabalho. E deste trabalho eu vou ajudar a obra missioneira. Não interessa quanto, pensando na alma, para que ajude um missioneiro que vão manter o missioneiro. E não há como sair para a missão, meu irmão, se não há onde viver, se não há comida para os ninhos, se não há comida, não há. O missioneiro não é falta de coragem de trabalhar, é que ele se dedica a trabalhar para Deus. Então, quando alguém não pode ir, pode orar. Quando alguém não pode ir, pode ajudar os que vão. É por isso que há uma frase dita por muitos: missões se hacen com as rodilhas de los que oram, e também com o amor dos que contribuem para a obra missioneira. Amor é donação. O irmão sabe que para ajudar uma família, nós também necessitamos de ajuda. Mas que lindo é você ver tantas almas, tantas pessoas livres, uma mulher livre da prostituição, das drogas, um homem livre do crime, pela cárcere, ao lado de seu irmão, cuidando de seu irmão. Uma família bem organizada, através do poder pela palavra. E quanto custa isso? Solamente amor e fé e obediência. Mas também se hace missão com a obediência. Indo. Eu, por exemplo, hermanos, minha pessoa não pode falar. Eu estava muito bem em Brasil. E irmão Mike já estive lá e sabe o carinho, aleluia, que a gente tem por mim e por minha família. Carinho de verdade, não falsidade. Para mim nunca faltou nada. Nunca. Sempre tive como pobre o suficiente. E o mais importante é o carinho e o amor, respeito e consideração. Também tenho uma família, 4 filhos na época, e a esposa. Mas Deus disse, através de um profeta de Deus: saca tu passaporte, porque tu vai atravessar as fronteiras para levar uma palavra. Um missioneiro do Paraguai, de uma cidade chamada São Pedro de Camandiú, não me olvido de nada. Quando fui orar por o almoço, para dar graça por o almoço, Deus tomou em profecia e me disse: um mês depois, pedi minha carta de mudança e fui para Sorocaba. Que eu trabalho sem enlouquecer, dia e noite, mas eu atravessar a fronteira do sonho, nem sonhando. Foi pior, que aí apurou mais, né? Quando eu liguei em Sorocaba, fui colocado para colocar 3 pontos, dirigir 3 pontos de predicação da semana. E para dar ensinança nos dias miércoles
e a maioria das vezes predicando domingo, porque o pastor da igreja trabalhava em comissão. E depois desses 3 meses, fui a serviço local. Derrei uma casa que tem uma ducha caliente, azulejo na parede. Uma casa bem rebocada, bem pintada, bem alumbrada. Bem, um mueble maravilhoso que eu tinha comprado. Ganhava bem como construtor. E fui chamado um dia martes. Pastor Osmar José da Silva partiu para a eternidade, que hasta agora não aceito muito de minha parte, mas pela vontade do Senhor. Me chamou e disse: irmão Raimundo, a paz do Senhor. O senhor tem me amado? Pode dizer que não, que eu já estava olhando como rodasse. Aleluia. E o senhor vai para qualquer lugar? Sim. Por as carreteiras, vai no Toronto. Não sei como que é o bairro Abru. Não sei como é o bairro Samara. Nunca entrei dentro. Não sei como é o Recreio, porque eu só conosco mais um minuto. As condições se hacen com esforço, com amor, com independência de Deus. Aleluia.